bem-vindos a mais um culto da Conexão Nikkei Piedade. Que bom podemos estarmos mais uma vez aqui juntos para louvar a Deus e honrar seu santo nome. E antes de iniciarmos nosso louvor de hoje, vamos baixar nossas cabeças e orar? Querido e amado Deus, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pois em nosso país o Senhor nos dá a liberdade de louvar a Ti livremente, Pai. E que mesmo diante desta pandemia, o Senhor permite, através da tecnologia, nos conectar e permanecermos juntos, mesmo que virtualmente. Peço que não tenhamos problemas com a conexão de ninguém e que todos possam ouvir e louvar a Ti com grande alegria, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O objetivo fundamental da nossa vida é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Você existe para a glória de Deus. Ele criou todas as coisas para a glória dele. Se não fosse a glória de Deus, não haveria nada. Deus diz em Isaías 43:7: Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha glória. Viver para a glória dele é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Amém? Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou pra teu louvor. Santo transforma o meu viver. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus. Não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és digno de Santo é o Senhor. Quando entro em Tua presença e contemplo a Tua glória, me esvazio e me prostro
A verdadeira adoração vem do coração. Adorar é mostrar amor, respeito e dedicação a Deus. Cantar louvores ajuda a expressar essa adoração, mas só tem valor quando se tem um sentimento verdadeiro de adorar a Deus. Amém? O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. Oh, oh. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele, e são todas as coisas. Oh, oh. Porque dele, por ele, para ele, com todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar.
dizer que te amo. Eu te amo. Te amo. Eu não sei do seu momento, mas se estiver enfrentando alguma dor, transforme-a em uma ponte de conexão com Deus. Por meio da graça de Jesus Cristo, acredite que a sua bondade está sobre você e que já está preparando todos os recursos necessários para melhores momentos. Viva para honrá-lo com atitudes de fé e obediência. Confie no Senhor. Tenha fé e muita coragem. Amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E para encerrar o louvor de hoje, vamos baixar nossas cabeças e orar. Agradeço ao Senhor pelo louvor de hoje, Pai, pelo privilégio de poder te adorar, e nos dê força e coragem para enfrentar todos os problemas que surgirem, Pai.
Agradecemos a Tua presença em nossos lares, que tenhamos fé para prosseguir e a certeza de que o Senhor estará nos abençoando todos os dias, Senhor. Agradeço pela vida dos nossos irmãos, em especial da pastora Ruth, que neste momento ela seja usada como seu instrumento para levar Tua palavra até nós e que o Senhor prepare nossos corações e mentes para poder recebê-la, Pai. Nos proteja e nos guarde durante esta semana, Senhor. Esta é minha oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, realmente é um prazer podermos estar juntos. Eu estou querendo fazer com tela, só que eu não sou nada boa, sabe? Mas o trecho hoje, portanto, talvez precisem pegar a Bíblia mesmo, tá? Para acompanhar o estilo velho mesmo. Lucas 4, 14 a 30. Esse é o trecho que nós vamos estudar. Mas a gente não vai fazer a leitura. Nós vamos mencionando o versículo, tá? Só vou fazer uma descrição da história. Jesus, logo depois de ter sido tentado pelo diabo, ele é dirigido pelo Espírito Santo para a terra dele, a terra de Nazaré, onde ele cresceu, onde ele passou a maior parte da vida dele. E assim que ele chegou, vemos no versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, nós queremos intitular hoje a nossa meditação em Os Mistérios do Reino de Deus. E o Reino de Deus, os mistérios do Reino de Deus podem ser revelados, desvendados, quando Jesus abrir o livro. Então, vemos aqui que Jesus abriu o livro e o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, Jesus abre o livro e o Espírito de Deus vai revelando a palavra de Deus. Jesus fez a leitura e depois ele fechou o livro, versículo 20, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E assim nós vemos no versículo 21, Jesus então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. Os nazarenos tiveram esse livro aberto porque Jesus ele tinha esse costume de ir para a sinagoga aos sábados, ele fazia a leitura, ele explicava e Deus, naquele dia, trouxe Isaías, o livro de Isaías, para ele ler. Todos ouviram e, assim que terminou a leitura, Jesus fechou o livro e Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Publicamente, Jesus, ele tinha fama que corria por todas as terras em derredor, versículo 14, e ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E no versículo 20, os olhos de todos estavam fitos nele. E no versículo 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça, versículo 22. Então, nós podemos ver aqui que Jesus era apreciado, ouvido publicamente. Nós todos, em certo aspecto, temos essa experiência, tanto é que todo esse grupo que tem participado domingo após domingo, temos essa experiência pública da leitura, de
da explicação, tudo, né? E depois o livro é fechado. Mas é uma pergunta, uma reflexão que nós precisamos fazer para nós mesmos. Será que a Bíblia é um livro aberto para nós? Né? Será que realmente nós temos recebido, temos tido compreensão, a revelação da palavra de Deus? O livro aberto nesse sentido não é apenas fisicamente abrindo o trecho e lendo, mas será que realmente a palavra de Deus é aberta para nós? Nós temos compreensão, a iluminação. A palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo para nós, para realmente conhecermos a Jesus pessoalmente, para fazer diferença nas nossas vidas. Eles, os nazarenos com quem Jesus cresceu, eles conheciam sobre Jesus, conviveram em várias circunstâncias, situações, festividades, ou vida social, brincavam junto, iam na escola junto, iam aos sábados na sinagoga juntos, né? Então tinham assim uma familiaridade da pessoa de Jesus, né? Conheciam Jesus. Eu sei quem que é Jesus, né? Então era realmente um conhecimento segundo a carne, nessa convivência como homem. Mas não conheciam os mistérios do reino de Deus. Os nazarenos, eles tinham o livro fechado. Né? Não haviam recebido o desvendar do reino de Deus, dos mistérios do reino de Deus. Esse reino de Deus que foi revelado, Emanuel, Deus conosco, venha o seu reino. Essa habitação interior de estabelecer o reino de Deus dentro dos seus corações, eles não tinham experimentado. Eles viam Jesus, conheciam Jesus, como vemos no versículo 22. Não é este filho de José? Né? Nessa convivência social, ao meu vizinho, ao meu colega do trabalho, né? Ele era carpinteiro e provavelmente, talvez, havia, não sei, né, sindicato dos carpinteiros, ou talvez o trabalho que ele fazia, os móveis que ele montava, né, Juninho, Aline? E assim, eles tinham essa familiaridade de Jesus Nazareno, num contexto comum da convivência diária, né, nesse plano simples de familiaridade, de acostumar a ver Jesus na convivência, ali naquela cidade que quase era um vilarejo. Eles tinham essa familiaridade de Jesus. Aquele que havia nascido em Belém, que tinha sido envolto em panos, deitado em manjedoura, aquele que se fez pobre, servo, e era esse o conhecimento que eles tinham de um relacionamento humano comum. Mas quando o Velho Testamento foi aberto, né, e Jesus disse, hoje se cumpriu. Na verdade, ele estava dizendo na sua pessoa. Os mistérios do reino de Deus estavam sendo desvendados, sendo cumprido. Né? E nessa questão tão mais próximo, o reino de Deus dentro de nós. Né? Aí nós vemos que, nesse sentido, o livro era fechado para eles. Eles apenas conheciam Jesus como filho de José. Tanto é que Jesus fala no versículo 24, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Né? Então, Jesus fala isso no sentido de que o livro era fechado para eles. Eles não tinham nenhuma noção de que realmente, né, Jesus era filho de Deus, que havia sido prometido, o profeta, o Messias, o Salvador. Não, eles não tinham ideia. Era livro fechado. Né? Mesmo os fariseus, os saduceus, né, todas essas pessoas, eles eram doutores da lei, liam o livro, estudavam o livro, eram professores desse livro, porém, era livro fechado também. Não conheciam a Jesus como o prometido Filho de Deus encarnado.
Então, para os nazarenos também passou batido, né? Eles não conseguiam ver em Jesus esse Messias encarnado, né? Tanto é que nós podemos ver em Lucas 8:10, está escrito, Lucas 8:10. Na verdade, Jesus está falando para os discípulos, né? E vejamos aqui, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então vemos aqui duas dimensões distintas, né? Porque Jesus se apresentou de forma tão comum como um deles, que eles não conseguiriam ver além de que Jesus era a revelação dos mistérios do reino de Deus sendo cumprido na sua pessoa. Isso eles não conseguiriam ver, né? Vamos fazer uma reflexão. Quanto que Jesus já não tem falado para nós através das coisas comuns, das coisas mais simples, das coisas habituais. A parábola é, na verdade, isso. Mas passa batido. A gente não consegue acatar Deus falando através de coisas mais simples, mais comum. Porque, na verdade, a gente busca um espetáculo, algo fantástico, aí a nossa atenção é chamada. Mas para coisa comum, né? Jesus, feito homem, crescido no meio deles, como um dos nazarenos, né? Eles não conseguiram ver ali Deus se revelando, o seu mistério, o reino de Deus sendo estabelecido, a salvação sendo dada, né? Então aqui nós vemos essa condição do livro fechado, que na verdade eles não entendiam nada. Há também outras ocasiões, em capítulo 9, 18 e outros, que os discípulos também, Jesus mesmo avisando que ele havia de padecer, eles não entendiam. Muitas coisas eles não entendiam. Só quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles que eles tiveram a plena compreensão. Então, o livro estava fechado, sem poder compreender. E, portanto, nós erramos no coração, não conhecemos o caminho de Deus nesse nível normal, humano. E assim nós acabamos tornando com o coração endurecido e incrédulo. Assim eram os nazarenos. Jesus passou por batido. Na segunda-feira passada, pelo Alfa, o tema era Jesus, né? E é interessante as pessoas falando sobre Jesus. Realmente, por quantas pessoas, até 2021, ainda passa a história de Jesus apenas como um personagem histórico. Um cara bom, né? Então, passa batido. Mas para realmente a gente poder ver os mistérios de Deus, acatar os mistérios de Deus, nessa forma tão simples de Deus se revelar, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo, quando realmente Jesus, pessoalmente, todos os dias, nas nossas leituras diárias da Palavra de Deus, quando nós abrimos o livro, nas mensagens, que Deus, o Espírito Santo, possa estar operando. É interessante, né, que aqui no versículo 17, 4:17, está escrito, Jesus abriu o livro. E, na verdade, no Apocalipse, capítulo 5, se depois puderem fazer a leitura, há uma cena em que o João está chorando, que ninguém pode abrir o livro. Quem pode abrir o livro? Ninguém é digno de abrir o livro. Aí a resposta é, só Jesus é digno de abrir o livro.
nesse sentido de revelar os mistérios de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para realmente nós possamos ser curados, os nossos corações tão feridos, quebrantados, e sermos libertos da nossa catividade, de nós estarmos tão enganados, tão calcificados nos conceitos errados da pessoa de Cristo, né? De quem Deus seja, da salvação, né? Cegos. Mas Deus quer nos trazer liberdade e realmente abrir os olhos, quer nos trazer nessa nova dimensão de nascer de novo, nascer no Espírito, ter o coração purificado para ter os olhos para poder ver Deus, né? Deus deseja fazer essa obra através de Jesus, operando pelo Espírito nas nossas vidas, para que o livro seja verdadeiramente aberto, porque sabe por que a gente não lê tanto a Bíblia? Sabe por que talvez a gente não tem tanto interesse como devíamos ter? Porque, de alguma forma, a Bíblia ainda é um livro fechado. Mas peçamos a Deus, Deus, abra esse livro. Jesus, abra o livro para mim. Revela pelo teu Santo Espírito. Me liberte da cegueira, da escravidão dos conceitos errados, dos pensamentos humanos que não consegue transpassar, só consegue ver Jesus como filho de José, mas não consegue ver muito mais além. Mas que realmente, assim como o Velho Testamento, todo o objetivo do Velho Testamento era para profetizar a vinda de Cristo, né? E Jesus veio para cumprir todas as profecias. E, portanto, quando Cristo é revelado em nós, toda a palavra de Deus é cumprido em nossas vidas. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que verdadeiramente a palavra de Deus seja palavra aberta, revelada, desvendando todos os mistérios, que os nossos olhos sejam abertos para que possamos ver esses mistérios, ficar encantado, maravilhado, que não conseguimos deixar de ler a Bíblia, né? Foi o que aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam tão descrentes, tão desanimados, tão depressivos, né? E totalmente esquecidos de tudo que Jesus tinha avisado que haveria de acontecer. Nós podemos ver em Lucas 24, 25, Jesus dizendo: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aí chegaram na aldeia, convidaram para Jesus ficar com eles, aí Jesus repartiu o pão, abençoou e partiu quando eles viram, acredito, a ferida na mão e viram que era Jesus. Então, no 31 está escrito: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E também no versículo 44, 45, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Vamos pedir para Deus que verdadeiramente Jesus venha em nós de uma forma tão pessoal, tão real, que possa abrir o livro para nós, para que os nossos olhos possam ser abertos. Para que nós possamos ter a revelação da pessoa de Cristo, venha o seu reino, ele vir fazer a habitação em nós, realmente sermos feitos filhos de Deus e
pelo Espírito, saber que ele é o Filho de Deus. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E aí podemos ver em 1 João 4, 2, nisso conhecerei o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Então, nós vemos aqui que Cristo é nos revelado para cumprir todas as profecias em nós, para que nós o conheçamos, realmente tenhamos a liberdade de todos os preconceitos e todos os conhecimentos limitados, humanos que temos, para que o Espírito Santo venha a revelar Deus, Jesus em nós, e que sejamos cada vez mais iluminados pela revelação de Jesus e sendo transformados à imagem de Jesus, né? E também vemos em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vemos aqui aquela palavra, capítulo 2, aquele versículo super famoso, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Livro aberto. Jesus veio abrir o livro para revelar pelo seu Espírito, para que todos os mistérios de Deus venham a ser desvendados, que possamos abrir os olhos, abrir o entendimento, abrir o coração, o reino de Deus venha a ser estabelecido em nós e realmente se cumpra tudo em nós, Cristo em nós. Esse é o maior mistério do reino de Deus, que Deus escolheu em nós a sua moradia e sendo desvendado, Cristo em nós, sendo cumprido toda a palavra de Deus. Então nós gostaríamos de ter esse momento de poder pedir a Deus, que Deus possa realmente nos libertar de toda ignorância, toda cegueira, toda mente escurecida, entenebrecida, como está escrito em 2 Coríntios 4, que o Deus deste século nos cega. Deus deste século faz com que o livro seja fechado e mantenha fechado, que a gente não compreenda, que a Bíblia se torne um livro chato, um livro difícil, um livro que realmente a gente só abre quando vai ao culto, de repente, né? Aí a gente nem sabe o trecho direito, porque a Bíblia não é um livro aberto, né? Mas que Deus possa nos dar realmente essa nova realidade, sabe? A gente possa ficar tão empolgado, os mistérios de Deus sendo revelados nas nossas vidas, que a gente não consegue deixar de ler a Bíblia, de tão maravilhado, de tão entusiasmado que se torna essa leitura da palavra de Deus, porque Ele vai se revelando a nós, né? Então, como na verdade, acho que eu fico afobada quando tem a gravação correndo do outro lado, mas como tem um pouquinho de tempo, nós vamos abrir Apocalipse, capítulo 5, e ver que Jesus é realmente quem abre o livro para nós. E ninguém mais pode abrir o livro. Ninguém mais pode desvendar os mistérios de Deus. Ninguém mais pode cumprir em nós a palavra de Deus, né? Só Jesus. É Jesus que abre, Jesus que cumpre em nós, fazendo a sua habitação em nós. Então, nós gostaríamos de ver aqui, bom, vamos fazer aqui a leitura. E vi
na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aí 5 em diante está falando que Jesus pode, pela sua obra da redenção, por ele realmente ter morrido na cruz, para nos purificar, para realmente abrir os nossos olhos, dar-nos um novo coração. Aí vemos o louvor que está acontecendo no versículo 19. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Aí, voltando para Lucas 4, nós podemos ver que aquelas pessoas que têm o livro fechado, acaba ficando irritado, ficar irado, versículo 28, todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Quando o livro é fechado, tudo que Jesus diz soa muito duro, ou é enfadonho, ou chato, ou dói, né? Então, eles se encheram de ira. Aí depois vemos, levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Olha só o que absurdo que acabamos fazendo quando temos o livro fechado. Os olhos vedados, compreensão entenebrecido, total incompreensão, desinteresse, rejeita, expulsa Jesus. Até querem precipitá-lo. Cume do monte abaixo. Mas vemos no versículo 30, ele, Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Olha como é triste quando a gente tem um livro fechado. Jesus passa no nosso meio e se retira. Que isso não seja o nosso caso, de que o livro seja fechado, a Bíblia, a Escritura seja um livro fechado, para nós virmos a expulsá-lo, rejeitá-lo, e ele passar no nosso meio e se retirar. Mas, pelo contrário, vamos realmente ter o livro aberto, os olhos abertos, todos os mistérios de Deus desvendados, e pedir para que ele venha o seu reino, e venha se cumprir toda a sua palavra na minha vida. Que vida mais rica, mais abundante que poderemos ter dentro da palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas. Querido Pai Celestial, muito, muito obrigada por Jesus, que é digno de abrir o livro. Venha abrir o livro, venha abrir a palavra de Deus, as Escrituras, em nós, revelando os mistérios de Deus, desvendando os mistérios de Deus, para que nós possamos realmente receber o reino de Deus dentro de nós e toda a palavra de Deus venha a se cumprir diariamente conforme a sua revelação. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 와가슈 예수여 스크이너 kimi主の愛
Podemos voltar com suas telinhas, seus sons, porque agora é um momento de pedido de oração, momento de agradecimento. Aquele que gostaria de compartilhar com a gente, fique à vontade. Alguém? Eu vou agradecer hoje
Essa semana, meus pais estão bem. Foi um fato até meio estranho que a gente foi socorrer meu pai, né? Eu fui levar meu pai no médico com suspeita de Covid. Depois dos exames, ele deu negativo e minha mãe deu positivo. Mas tão bem, os sintomas já passaram. E eu fiz o teste também deu negativo, por eu ter estado com eles, ter tido contato com eles. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Essa é o momento de agradecer que eles estão bem. No trabalho também, eu estava passando na sala ao qual eu trabalho, desprendeu uma placa de gesso e bem no momento que eu passei, ela caiu do meu lado e a placa de gesso acho que tem uns 5 quilos, mais a força da altura aí na queda, eu acho que minha jaca tinha desmaiado. Mas Deus me protegeu, fez com que eu desviasse, passasse por baixo dela e não acontecesse nada. Então, esses são os meus agradecimentos, terem nos protegido essa semana. Obrigado. Mais alguém? Não? Não mesmo? Então tá bom. Então vamos baixar nossas cabeças e orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui todos reunidos para louvar a Ti, Senhor. Agradecemos imensamente por esta oportunidade que o Senhor nos dá e nos permite ter, Pai. Em especial, agora pedimos um agradecimento pelo Elias, que agradece pelos pais, pela saúde dos pais, apesar de um deles estar com Covid, mas que está bem, e que o Senhor os proteja e os cure, Pai. E também pelo livramento, Senhor, que poderia ter sido uma coisa mais grave, mas que realmente não aconteceu, porque o Senhor não permitiu, e que o Senhor esteja à frente, o guiando, iluminando e protegendo, Pai. Como também todos aqui durante essa semana, que o Senhor nos proteja, nos guarde, em nossos trabalhos também, Senhor Deus. Nos dê muita saúde, para que a gente possa trabalhar cada vez mais, Senhor. Essa é a minha oração, meu Pai, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas. Por nome do seu Filho amado Jesus, amém. Amém, Pai. Obrigado pela presença de todos. E, pastor, hoje é o pastor Flávio? O pastor Flávio vai fazer a bênção final. Nosso Deus, o Senhor possa estar se lembrando da meu marido também, que não está bem de saúde, o Senhor possa estar podendo curar ela, lembra do seu esposo também, possa estar abençoando esse canal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco sempre e para sempre. Amém. Amém. Obrigado, pastor, por lembrar da dona Marico. Eu realmente não anotei aqui, esqueci. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe. E que semana que vem estaremos todos juntos de novo. Amém? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, pastora Ruth. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa semana a todos. Tchau. Minasamai. Genki de. Que bonitinha, Malu. Malu, Aline. Tchau. Deus abençoe.